liberado o uso de medicamentos derivados de cannabis sativa na medicina veterinária. Agora liberou geral. O projeto de lei 369 de 2021 foi aprovado e agora o Conselho Federal de Medicina Veterinária normatizou que sim, veterinários podem prescrever medicamentos à base de cannabis sativa para animais de estimação. É porque até então, se o seu cachorro tomava alguma medicação à base de cannabis, é por debaixo dos panos para ninguém saber, porque respaldado por lei a gente não tava não. A proposta do projeto de lei foi feita pelo deputado Bacelar da Bahia em 2019 e aprovada em 2021. E essa proposta veio da regulamentação aprovada pela Anvisa em 2019 para medicamentos derivados de cannabis sativa, mas restringindo apenas para uso médico, deixando os veterinários de fora. Isso baseado em comprovações científicas de uso benéfico de medicações de tratamento feito usando medicações à base de cannabis sativa para tratamento, por exemplo, de epilepsia, dor crônica e inflamação em pacientes com câncer e Parkinson. Mas o fato da veterinária ter ficado de fora levou vários tutores, a buscar o tratamento fora, importando a medicação, e os próprios veterinários a prescrever e a orientar o tutor de como mandar buscar esse medicamento fora, por ver indícios e estudos iniciais mostrando que o uso dessas medicações tinham resultados promissores em alguns tipos de patologias para animais. Também não é para tudo, gente, não é remédio milagroso, não existe milagre para nada. Foi aí que ficou clara essa necessidade e até uma certa urgência do setor regulamentar e da Anvisa incluir uma autorização para prescrição, para liberar esse medicamento para os veterinários usarem também. Os veterinários estarem amparados legalmente, coisa que até então não estavam. Tá, mas para que tem se mostrado o resultado? No caso dos pets, medicações à base de CBD, que é o canabidiol, o CBN, que é o canabinol, e o THC, que é o tetrahidrocannabinol, têm se mostrado potencialmente benéficos para o tratamento de animais epiléticos com crises convulsivas de difícil controle medicamentoso, redução de quadros inflamatórios e dor crônica, principalmente associados a quadros de câncer e casos de dermatite. Fora isso, tudo é especulação. Os estudos ainda são poucos, precisa de mais estudo. Os grupos dos animais ainda são pequenos, geralmente são grupos de 20 animais, mas os resultados já têm se mostrado bem promissores. Então, se você escutou algum papo do tipo, vou tratar a agressividade do meu cão com canabinol, é meramente especulativo. Os produtos para ser usados, eles têm que ser previamente autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, ou, se forem importados, tem que ter passado pela Agência de Regulamentação do país de importação. Então, tem que estar tudo regular, direitinho, dentro das normativas. Outro detalhe interessante é que medicações à base de canabidioides não têm nome comercial. O nome da medicação é o nome derivado do fármaco, da substância do fármaco de que ele é fabricado. É todo mundo canabidiol, canabinol, tetrahidrocannabinol, tetrahidrocannabinol, então não tem um genérico e um fantasia. Sempre acompanhado da concentração e da empresa responsável. E os medicamentos à base de cannabis nunca podem ser primeira opção de prescrição. Aqui vai a pegadinha. Eles podem ser prescritos quando tiverem sido esgotadas todas as outras possibilidades de medicamento a serem prescritos. Então, se seu cachorro tem epilepsia, por exemplo, você não pode chegar no veterinário, acabou de ser diagnosticada epilepsia no seu cachorro. Você não pode chegar pro veterinário e falar, eu quero tratar ele com CBD. Não, ele vai começar no Gardenal.
não tem muito pra onde correr. Ele tem que esgotar opções tradicionais de tratamento para poder recorrer a essa alternativa. Está na normativa. E para prescrição, não precisa ser necessariamente um medicamento feito exclusivo de uso veterinário. O médico veterinário ele pode sim prescrever a medicação à base de cannabis de uso humano, sem problema nenhum. Porque o Conselho Federal de Medicina Veterinária entende que todas as medicações disponíveis de uso humano compreendem o acervo disponível ao médico veterinário para tratar o seu paciente. E a Anvisa entende que não cabe a ela restringir nem normatizar o que é pertinente à medicação dentro do exercício da profissão. E o Conselho Federal de Medicina Veterinária normatiza que o acervo de medicações humanas engloba o acervo de medicações veterinárias para o veterinário poder tratar. Então, é perfeitamente possível a prescrição de uma medicação, qualquer medicação humana, para animal, incluindo as à base de cannabis. Isso é o artigo 2º, inciso 2, da resolução do CFMV, número 1318 de 2020. Você pode entrar lá no Google, buscar, imprimir, tasca-lhe lá um marca-texto e guarda. Porque quando o seu veterinário passar a receita do canabidinol para o seu cachorro tomar, que o vendedor da farmácia falar que não pode vender porque é medicação humana, você mostra a normativa para ele. Lá com timbre oficial do Conselho Federal, né, papel timbrado, bonito, que aí ele não vai poder discutir com o papel lá oficial do Conselho, com todas as normativas direitinho. É bom resguardar, senão você vai ter dor de cabeça. Como tudo isso é muito recente, o CFMV também não tem uma normatização, uma regulamentação específica para o uso dos canabidioides, né, dos medicamentos à base de cannabis, usando a normativa que já existe para humanos. Então ele deixa lá por escrito que a normativa que ele vai usar é a que já existe para humanos, tanto para venda quanto para compra, para importação, para fabricação. Tudo isso está na normativa que já existe para humanos, não existe uma parte para veterinário. O que tem separado é para o veterinário prescrever, que ele tem que estar registrado na vigilância sanitária da sua região, ou Secretaria de Saúde, dependendo do caso, nos dois. Quando a receita for entregue, é uma receita de controle, e quando essa receita de controle for entregue para o tutor, ela tem que estar junto com um documento chamado notificação de receita. Isso aí também o veterinário vai encontrar a orientação direitinho lá no site da Vigilância Sanitária, e o tutor tem que levar tanto a receita quanto a notificação de receita para a farmácia. E eu aconselho levar junto a portaria do conselho que assegura que pode ser vendido a medicação humana para uso animal. Quanto aos tipos de medicações usadas para animal, o mais comum é a gota, né? É o óleo em gota sublingual. As cápsulas também podem ser usadas, que geralmente é o óleo dentro da cápsula. Dependendo do bicho, você dá uma furadinha, espreme o óleozinho, isso aí vai variar da concentração. Só a título de curiosidade, né, para os curiosos de plantão, a cannabis foi uma das plantas domesticadas mais antigas da história da humanidade, tendo sido domesticada há mais de 10.000 anos. Conhecida por vários nomes ao longo do globo. Na antiga Suméria era conhecida como Azalea, Shadanaj na Pérsia, Ma ou Shama na China e cannabis na Grécia. Tem sido usada para fins têxteis, espirituais e medicinais ao longo dos milênios, tendo o seu primeiro registro como planta medicinal há 2.800 anos antes de Cristo, pelo pai da medicina chinesa, Shen Nung, no seu livro Pen Sao Nung Mu,
que ele descreve a cannabis como uma planta feminina com potente componente medicamentoso para tratamento de artrite reumatoide, náusea, constipação e ansiedade. Ela também foi citada no manuscrito de Ebris, no Antigo Egito, 1550 a.C., um papiro que recomendava macerar uma espécie de cannabis rara e socar lá na bichinha para poder tratar cólicas, provavelmente. Devia ser um tratamento bem desconfortável. E também foi encontrada na tumba daquela dama do gelo, na princesa do gelo, siberiana de 2.500 anos, em que ela morreu de câncer de mama e encontraram uma urnazinha com cannabis dentro, que provavelmente ela fazia alto uso para poder controlar as dores causadas pelo câncer de mama. Em tempos mais modernos, já no século XV, a gente tem o médico irlandês William O'Shaughnessy, e foi um dos primeiros a descrever o uso da cannabis para epilepsia, né? No caso, para doenças convulsivas. Se vocês quiserem saber como é que é a ação, de que maneira essas medicações atuam, por que pode funcionar, deixa nos comentários, que aí eu trago um novo vídeo, uma outra parte, eu pesquiso mais a fundo, estudo mais sobre o assunto e trago para vocês. Tá ok? Tem mais outros 2 vídeos aqui para vocês continuarem assistindo, ou então por aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!